que não querem que você saiba. Hoje a gente vai discutir um pouco aí sobre os números do COVID, tudo que tem de errado, e é praticamente impossível não encontrar algo que está errado, desde o resultado de testes até o número de mortes e a real causa da morte. Para que você possa entender o que é que um governo deve fazer, políticas públicas devem fazer para mitigar. Esse nome mitigação já está dizendo que vão haver mortes, porém deve-se fazer alguma política pública para reduzir a quantidade dessas mortes. Porém, você deve levar em consideração vários fatores. Por exemplo, tem 1.300.000 casos de mortes por acidentes de trânsito. Você não vai parar o mundo, as pessoas não vão deixar de dirigir simplesmente porque estão morrendo pessoas em acidente de carro. Não, e nem você vai dizer, nossa, você não protege a vida das pessoas, você sai de carro, você é insensível com relação à vida das pessoas. Não. Os benefícios de sair de carro são muito maiores do que o risco de se morrer em um acidente de trânsito. Por isso que as pessoas não param de dirigir, independente de ter 1 milhão, 2 milhões de mortes por ano. E a mesma coisa acontece com qualquer política pública. Se a quantidade de mortes em excesso por conta das medidas tomadas for muito maior do que as mortes pelo vírus, essa política pública não faz o menor sentido. A quantidade de pessoas que morrem por conta do dano colateral causado por todas as medidas tomadas. Por exemplo, uma pessoa em câncer em estágio inicial que não recebe um tratamento justamente porque aquela clínica está fechada ou o hospital está focado simplesmente em COVID e as pessoas estão em casa com medo até de ir numa consulta periódica. Essa pessoa ela pode perder aí esse diagnóstico inicial de um câncer que ainda está em estágio 1 e esse câncer pode progredir para estágio 2 e para estágio 3 e conforme vai progredindo, o tratamento fica muito mais caro e a chance de recuperação reduz bastante. Por exemplo, se alguém for diagnosticado em estágio 1 de câncer de mama, existe uma taxa de 90% de recuperação, segundo dados da Grã-Bretanha. A maioria vai sobreviver por mais de 5 anos e provavelmente se curar desse câncer. Porém, se passar para um estágio 3, a chance de recuperação é de simplesmente 25%, ou seja, 75% dessas vítimas infelizmente vão morrer e isso obtendo o tratamento melhor que existe, o tratamento mais caro. Então, conforme esse câncer vai progredindo, o tratamento vai ficando mais caro e vai reduzindo a chance de sobrevivência dessa vítima. E isso acontece com várias outras doenças também, como problemas cardíacos. Então, a gente deve analisar tudo isso. E agora vamos aos números que estavam errados. Vamos começar do começo. Em março, a Organização Mundial da Saúde deu um dado completamente impreciso baseado no primeiro país que foi atingido pelo coronavírus no Ocidente, que foi a Itália, certo? A Itália, eu já falei sobre isso, porque é que foi a tempestade perfeita, como é que funcionava o sistema de saúde, o histórico daquela localização, daquela região da Lombardia que conta com mais de 50% das mortes até hoje. Foi o estado mais afetado dos 21 estados italianos. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, é só voltar 2 ou 3 vídeos anteriores e eu explico completamente o que foi que aconteceu, citando dados do próprio Instituto Nacional de Saúde. Então, em março, a Organização Mundial da Saúde deu o Case Fatality Rate, que é o CFR, você pode pesquisar sobre isso, colocou no próprio site dizendo que a taxa de fatalidade de casos era de 3,4, que assustou o mundo todo. E foi nisso, baseado nessa informação completamente imprecisa, que foi criticado por vários médicos, a comunidade científica, porém, não a comunidade científica que eles escolhem para você. Existem especialistas com mais de 35 anos de experiência que estão falando sobre isso, porém você não vai encontrar facilmente. Os vídeos eles são retirados da internet, como por exemplo aí do Dr. John Ioannidis, que é um médico infectologista, pesquisador, professor universitário de Stanford, na Califórnia, onde ele fala sobre esse número de 3,4 não era nem para ser divulgado, justamente porque eles só estavam testando as pessoas que estavam sendo admitidas em hospital e a maioria dessas pessoas eram idosos, como a média de idade da Itália é a mais alta da Europa e a segunda mais alta do mundo, tem uma expectativa de vida de 82 anos e a média das mortes foram 80 anos de idade. The WHO indeed released an estimate of a case fatality rate of 3.4%, which at the time of the release earlier in March, it was based on the number of people who had died as the nominator and the number of people who had documented infections as the denominator. And information from settings where we have more complete information about that denominator suggests that the infection fatality rate is much, much lower. One situation was actually a very early experience in the course of the pandemic. We have a cruise ship, Diamond Princess, where we had an outbreak of SARS-CoV-2. Many people got infected. This is a situation where you have a closed space. People cannot really go anywhere. They live in very close quarters together for the duration of the cruise. So we had an infection rate of
close to 20%, 19% of the passengers and crew got infected. And among those who were infected, as of now, 1% has died. 1% is a figure that pertains to a population of mostly elderly people. The mean age of the passengers and crew was 58 years old, and the median, I believe, was close to 65. And we know now that there's a very strong age gradient. People who are older have a higher risk. People who are young have a much lower risk. If you try to adjust for the age difference between the passengers and the crew and the general population of a country like the US, probably an estimate anywhere between 0.05 up to 1% may be more reasonable to consider as opposed to, let's say, 3.4%. Então, acabou se divulgando esse número 3.4, porém, recentemente a gente viu dados aí do CDC, Center of Disease Control dos Estados Unidos, que mostrou a real taxa de fatalidade, no pior dos casos, é muito mais baixo do que se imaginava, 0.004 para todas as idades. Se você considerar pessoas abaixo de 49 anos, você vai ver que essa taxa ainda é muito mais baixa. Isso não é informação que não está disponível, ela está disponível para você, vou deixar o link aí na descrição e você pode consultar por você mesmo. Agora vamos para outros fatores que estão afetando diretamente a nossa liberdade. Os Estados Unidos já está colocando em prática o contact tracing, que é o rastreamento de contatos. O que é que vai ser feito? Já estão sendo contratados investigadores nos Estados Unidos. Esse investigador ele vai ser responsável por olhar a social media, as mídias sociais das pessoas, olhar os dados telefônicos, para quem foi que ela mandou mensagem, com quem foi que ela entrou em contato, e entrar em contato com essas pessoas para elas se isolarem por pelo menos 14 dias. Porém, dados recentes também do próprio CDC, falando que pelo menos 50% dos testes são imprecisos. Ou seja, o que foi dado como positivo pode, na verdade, ser negativo. Então, baseado nisso, as pessoas vão perder a sua liberdade de ir e vir, baseado num teste que é 50%. E, além disso, você vê as causas da morte, não é mais segredo para ninguém. Novamente, isso não é conspiração. No Brasil, aí, inclusive, o Sindicato dos Médicos do Ceará submeteu uma denúncia falando que estão sendo pressionados a colocarem como causa da morte COVID em um documento. Isso é alteração de documento. E nos Estados Unidos, em Michigan, a secretária da Saúde falou... Tá lá, no que ela falou, ela disse que qualquer pessoa que for morta com COVID, ela vai ser colocada como a causa da morte de COVID. Mesmo pessoas que estão em estágio terminais, têm uma semana para viver, se ela for testada e for dado positivo nesse teste, que já se mostrou sendo impreciso, metade dos casos positivos na verdade eram negativos, essa pessoa ia ser dada como morte por COVID. E existem casos ainda muito mais extremos, como no Colorado. Os médicos colocaram uma causa da morte, porém, a Secretaria de Saúde foi lá e alterou a causa da morte, colocou COVID. Isso está sendo investigação por fraude de documento. Então você vê o nível de desonestidade, de crime que está sendo feito, certo? Estão alterando o que um médico já colocou e colocando uma causa da morte por cima que realmente não foi a causa da morte. Então, como é que você pode confiar nesses números todos? E de todos esses casos da Itália, o próprio Walter Riccardi, que é o conselheiro científico do Instituto Nacional de Saúde, ele fala que em uma reanálise dos números eles viram que apenas 12% dos mortos contados como COVID pela Organização Mundial da Saúde, pelo Google, pelos jornais, realmente na Itália constam como COVID. 88% constam a causa da morte como outro fator. A maioria dessas pessoas tinha uma, duas, a grande maioria tinha 3 ou mais doenças crônicas. Isso talvez, essa imprecisão nos testes, pode explicar aí por que é que o governo presidente da Tanzânia acabou negando aí a entrega de vários testes depois que um bode, não é brincadeira, um bode e um mamão foi colocado como positivo para a COVID. Ele acabou colocando junto com a amostra de pessoas, acabou colocando uma amostra de um mamão e de um bode e esse teste deu positivo. E você vê que são esses números imprecisos de 3.4 aí do início, onde não se testavam a maioria da população, se testavam simplesmente pessoas, pacientes que davam entrada em hospital e a grande maioria desses na Itália eram em estágio terminal já. A maioria desses pacientes iriam morrer no mesmo tempo, independente de ter ou não a presença de COVID. E a gente vê as políticas públicas no mundo todo sendo baseadas nisso. E quando você começa a perguntar perguntas inconvenientes, você começa a ser censurado não só pelas mídias sociais, mas pelas próprias pessoas ao seu redor, pelos órgãos oficiais de saúde. E são informações que os próprios governos estão colocando aí.
Porém, você não vai ver isso na Globo, você não vai ver isso no Jornal O Povo, no Estadão, você não vai ver na mainstream media brasileira, nem na mainstream media do mundo, em lugar nenhum, porque eles estão seguindo a mesma narrativa. Você acha que, segundo essa pandemia, deve estar morrendo muito mais gente agora do que morre nos outros anos? Mas não, na verdade esse ano está morrendo menos gente. Se você considerar o mês de abril de 2019, o mês de abril de 2020, está morrendo menos gente. E é óbvio que está morrendo menos gente justamente por conta menos acidente de trânsito, menos violência, as pessoas estão menos na rua, estão menos expostas a esses riscos, e muita gente vai dizer que é uma coisa boa, mas na verdade não é. Não é uma coisa boa, certo? Apesar de ter menos gente morrendo. Baseado em certidões de óbitos, no ano passado, esses 2 meses que foram os meses aí que o Brasil teve o maior número de casos, você deve imaginar, tiveram mais mortes por problemas respiratórios, porque o COVID é um problema respiratório. Todas as pessoas que morrem, elas morrem por problemas respiratórios em decorrência aí do COVID. Mas não, ano passado morreram mais pessoas por problemas respiratórios. Está aí no site do Portal da Transparência, você pode olhar lá, você vai ver que esse mesmo período de março a maio, mesmo período de 2019, houveram quase 9 mil mortes a mais por problemas respiratórios. Eles só mudaram a proporção de COVID e o que não é COVID. E o que é considerado COVID? É flu-like symptoms. Eles já falam, sintomas de influenza. Se a pessoa tem um sintoma de influenza e não é testada e ela vem a morrer, adivinha o que é que vai na causa da morte? É óbvio que é COVID. O Brasil não está fazendo teste nas ruas, não está fazendo teste na população em geral, está fazendo teste nos hospitais. O que está sendo divulgado são só os números oficiais de pessoas testadas, certo? Não está fazendo como nos Estados Unidos, que está testando a população, onde está mostrando que mais de 50% da população de Nova York, onde teve o maior número de mortes, já está com os anticorpos. É sua responsabilidade se informar e tomar as decisões. Por isso que as pessoas estão se policiando umas às outras, criticando umas às outras nas ruas. Get out! Tem uma lei que te autoriza a encostar em mim. Foda-se! Não encosta em mim. Foda-se! Coloca essa porra dessa máscara aí. Não encosta em mim, hein? Até ontem a gente era só ser humano, hoje a gente é uma arma de destruição em massa. Você está agora aí preso na sua casa. A mídia, os governos, eles sempre vão vir com medo a mais. Se você acha que você foi infectado, agora eles vêm com a nova informação de que se você for infectado, você pode pegar coronavírus de novo. Apesar de se você pegar o SARS-CoV-1, esse COVID-19 é o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-1, que foi o SARS que teve, se não me engano, foi em 2003, ninguém se preocupa mais com ele. Esse vírus ainda está entre a gente, porém a gente não se preocupa mais, porque as pessoas já adquiriram imunidade, não existe mais ninguém para passar esse vírus. Ninguém se preocupa mais com a peste negra, ninguém se preocupa mais com a gripe espanhola, ninguém se preocupa mais com essas epidemias, porque é o curso natural. O vírus vem, as pessoas adquirem imunidade, esse vírus passa, ele continua entre a gente, porém a gente não se preocupa mais com isso. Porém, existe uma agenda por trás disso tudo. If you look at the history of pandemics, from the Black Death through to the plague, through to the more modern SARS and MERS that we've all experienced in our lifetime, they die out when people say they've died out. Of course we're living with SARS and MERS, but we're not concerned about them. I feel the same thing will happen to the coronavirus. We will no longer be concerned. At the moment, we're consumed with it. The news is consumed with it. We're obsessed with body counts. Many of the people that have died, sadly, would have died anyway at exactly the same time. We're really quite taken in by the situation of the virus. Apesar de vacina levar 10 anos para se fazer como para hepatite C, até hoje está se trabalhando no desenvolvimento de uma vacina há mais de 10 anos e ainda não se achou, porém a gente acha que o Bill Gates vai surgir aí com uma vacina milagrosa que vai te curar. Or hepatitis C vaccine research, we are still waiting for a vaccine, and it's a decade of research. And there has not been a successful vaccine against any coronavirus. So now saying in 18 months we're going to have a vaccine, it might be that we have a vaccine that can be tested, but to show that it is efficacious and that it really protects from infection, we cannot say that. Apesar de a vacina, se você tem uma vacina contra a influenza, isso não quer dizer que você não vai pegar. Você tem reduzido a chance de contrair de 30%, mais ou menos, certo? Então isso tudo ainda é meio contraditório,
Não existe nenhuma vacina para nenhum coronavírus. O coronavírus está entre a gente aí catalogado na ciência desde a década de 60 e nunca se desenvolveu uma vacina eficiente para ele. Estão se testando aí a vacina de RNA, que faça sua pesquisa, você vai saber qual o real sentido por trás dessa vacina. E as pessoas estão simplesmente, se você contrair a vacina não é o suficiente, você vai ter que, mesmo que você tenha contraído o coronavírus, você vai ter que ser vacinado. Por quê? Por que será? Ou lá se vem a segunda onda, second wave is coming. Eles sempre vão encontrar uma maneira de te amedrontar. Os dados estão vindo, os dados estão surgindo, porém eles têm que desviar o teu foco. Vai desviar o teu foco para a política, para a novela política, para o desvio de dinheiro que está acontecendo. Porém, o fator mais importante, você não está considerando que isso tudo é a maior fraude da história da humanidade. Mas não acredite em mim, vá nos dados, vou colocar os links aqui embaixo. Isso não é um site de fofoca, certo? São dados oficiais. CDC, Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, National Institute of Health, Instituto Nacional de Saúde da Itália, são dados oficiais. Por conta de isso ser algo novo e de exigir políticas públicas rápidas, existem várias informações que não são precisas, que não estão seguindo o método científico, como por exemplo essa divulgação desse 3,4 de taxa de fatalidade de Covid divulgado pela Organização Mundial da Saúde, que deveria prezar pela ciência, deveria prezar pela informação. Então é isso aí, galera, vou ficar por aqui, vou deixar você com os links aí embaixo, você faça a sua própria pesquisa, você é responsável por se informar e, cara, o medo que você deve ter não deve ser de morrer de Covid, a não ser que você tenha mais de 65 anos de idade e tenha algum problema crônico de saúde. Na própria Itália, aí, pessoas com menos de 40 anos de idade sem problemas crônicos de saúde, foram 14 pessoas que morreram de 30 mil. Mais de 96% dessas pessoas tinham algum problema crônico de saúde. A média de idade é de 80 anos de idade. E se você for olhar os dados do Brasil, não é diferente. Fui procurar aí os dados no Ministério da Saúde. Infelizmente não encontrei esses dados com relação à faixa etária, com relação às doenças de mortos. Eu encontrei com relação aos casos, porém os casos não são importantes, porque existem os casos, as pessoas vão para o hospital, você tem que entender que não é só o número de pessoas hospitalizadas e o número de pessoas mortas. Você tem que pensar em tudo isso que tem entre ele. Qual é o percentual de pessoas infectadas que realmente precisam ir para o hospital? Qual é o percentual de pessoas que estão no hospital que precisam ir para tratamento intensivo, para um UTI? Qual é o percentual de pessoas que da UTI vão para um ventilator e qual é o percentual de pessoas que vão para um ventilator que vão morrer? Se você ver esse número, vai ser aí 1.000 pessoas infectadas, 10 mil, o que quer que seja, mas é um número bem alto, 10 mil pessoas infectadas para ter uma morte. Então eu acho que é um risco que não é maior do que o risco de sair de casa e sofrer um acidente de trânsito e morrer. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo, é sua responsabilidade também informar as pessoas ao seu redor e não se calar. Se a gente se calar, se a gente não falar a verdade, a mentira vai imperar e é isso que está acontecendo. A mentira está sendo espalhada, as pessoas estão acreditando no que elas são manipuladas a acreditar. E o medo é um fator muito potente. O medo vai fazer com que você aceite qualquer coisa. E eu prefiro pensar por mim mesmo e tomar minhas próprias decisões. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. Everything you think you know, everything that makes you lie awake at night and worry about this is based on your perception of risk. Oh dear God, am I going to get this thing and die, or is this going to kill somebody I love? And frankly, when all we get is information about hospitalization and death, it makes us all anxious about that. But if for each one of those stories we knew 1,000 people had the virus and got over it without noticing, or 10,000, whatever that number may be, it would be extremely reassuring. Suddenly we'd be able to compare this risk, the way my colleagues have done, to other more familiar risks. And we'd be able to say, okay, there's some chance of severe infection, but on the other hand, if my health was reasonable before, it looks to be pretty remote. That would be very reassuring. We deserve to know that. We absolutely need that information for public policy. We need that information to know how to avoid medical system overwhelm site by site around the country. But you and I deserve it when we're lying awake at night worrying about all this.